quero orar pela palavra aqui e logo após eu começo a ministrar. Feche os seus olhos comigo. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado pelo privilégio desse primeiro domingo do ano de 2026, Pai. De poder, Pai, ministrar a Tua palavra. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra que tem o poder de transformar a todo aquele que nele crê. Pai querido, a Tua palavra é a palavra que prospera a alma, que transforma a alma. Pai querido, eu quero declarar, Pai querido, nesse primeiro culto, Pai, uma unção dobrada, Pai. Uma revelação maior, Pai. Eu quero declarar que os olhos espirituais de todos os filhos que estão nessa casa venham se abrir. Os olhos do coração sejam iluminados para contemplar a glória, para contemplar a presença, para contemplar Cristo. Pai, o que nós queremos nessa manhã, manhã de ceia, nós queremos contemplar as realidades de Cristo. Nós queremos ver Cristo, porque nós somos transformados em contemplar a Cristo, Pai. E eu quero te agradecer, Pai querido, porque, Pai querido, nós, Pai querido, somos filhos que olhamos para o Pai de amor, para o Pai de graça. Te damos honra e glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa do lado, se prepare, irmãos, porque Deus tem restituição para a sua vida. Amém? Você sabe que como igreja, nós caminhamos todos os anos debaixo de uma palavra. Todos os anos, no começo do ano, é liberado uma palavra e nós caminhamos o ano todo debaixo dessa palavra. Você sabe que Deus é um Deus de estações. Deus é um Deus que muda tempo, Deus muda as estações. O Salomão vai dizer que tudo é formoso ao seu tempo, porque fora do tempo não existe nada formoso. É muito bom você entender quando uma estação se muda. O ano passado foi o ano da restituição. Fomos restituídos em muitas áreas, fomos restituídos em saúde, fomos restituídos, muitas pessoas foram restituídas nos relacionamentos familiares, outras pessoas foram restituídos suas finanças. Houve um ano de restituição. Muitas pessoas talvez estão aqui dizendo, pastor, mas parece que isso não aconteceu na minha vida. Mas eu quero falar, Deus, quando Ele muda uma estação, Ele não anula uma estação, Ele apenas acrescenta algo mais. Deus não é o Deus que tira as coisas, Deus é o Deus que acrescenta todas as coisas. Então eu quero falar para você nessa manhã, se você nesse ano de 2025 não teve o ano da restituição, se prepare para a unção dobrada. Você vai ter sim esse ano de restituição, e tudo que Deus restitui, Deus vai multiplicar na sua vida, e tudo isso é pela fé. Diga por mão, é pela fé. Hoje eu vou falar sobre o caminho da restituição, o caminho da unção dobrada, da porção dobrada do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus vai multiplicar unção sobre essa casa, Deus vai multiplicar talentos sobre essa casa, Deus vai multiplicar líderes sobre essa casa, Deus vai multiplicar filhos sobre essa casa, aleluia. Deus vai multiplicar tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, vai multiplicar, se você crê nessa palavra, porque se você não crê, não vai acontecer, porque tudo é pela fé. O ano da restituição não acabou, ele continua ainda, mas o novo ano, que é o ano de 2026, é o ano da multiplicação. Você sabe que na Bíblia, sempre quando nós olhamos para a multiplicação, sempre nós vemos depois Deus restaurando as coisas. Diga restaurando. Antes de vir uma grande multiplicação, Deus ele começa a restaurar as coisas. Nós vemos isso na história de Israel. E hoje eu vou contar a história de Elias e Eliseu para você. Nós vemos que Deus ele começa a restaurar. Antes de Deus fazer algo, Deus começa a restaurar. Interessante que nessa história, Deus vai restaurar uma identidade, Deus vai restaurar o altar, e Deus vai colocar uma ordem espiritual. Diga, uma identidade, um altar restaurado e uma ordem espiritual estabelecida. Tudo isso nós temos que entender, porque se nós queremos viver algo extraordinário em Deus, nós precisamos colaborar com Deus, nós precisamos entender, nós vamos entrar em revelações maior, nós entramos em revelação. Quando nós olhamos para a Bíblia, daqui a pouco eu vou ler o texto com você, mas nós olhamos a história de Elias e a história de Eliseu. Elias, o grande profeta, do Velho Testamento, mas nós vemos que Elias tinha uma unção sobre a vida dele, a unção de fazer fogo descer do
do céu, a unção de confrontar, né, os profetas de Baal, aqueles que adoravam outros deuses. É interessante, irmãos, que Elias, quando ele entra no cenário, a primeira coisa que Elias entra, quando ele entra na história, ele já entra num grande confronto. Por quê? Porque Israel estava vivendo o maior declínio da história. Israel estava com um rei, e esse rei era um rei Acaz, e a Bíblia diz que esse rei Acaz, ele era um rei muito terrível, mas sem tirar o rei terrível, ele tinha uma mulher, que era uma mulher muito doida, e o nome dessa mulher era Jezabel, e essa mulher era uma mulher tão demoníaca, que essa mulher fez com que todo o povo de Israel começasse a adorar outros deuses, e um dos deuses que ela estabeleceu adoração, era o Deus da fertilidade, era o Deus que mandava chuva, e o povo de Israel também oferecia sacrifícios, crianças eram oferecidas a esse Deus. Então quando Elias entra num cenário onde Israel estava num declínio espiritual muito grande, estava trocando, negociando aquilo que Deus tinha estabelecido como prioridade, que era ser Deus prioridade na vida deles. Quando Elias entra e diz que não ia chover durante 3 anos e meio, porque vamos ver se esse Deus é o Deus da chuva, ou o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. Elias entra num cenário como esse. Mas eu quero falar sobre esses 2 homens, que eu quero também trazer uma ligação entre Eliseu e Elias, porque esses 2 homens também representam algo muito maior. Elias foi o sucessor, Eliseu foi o sucessor de Elias. Ele realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Exatamente o dobro. Elias realizou 7 milagres. O último dos milagres, ele foi subindo numa carruagem, ele foi subindo em um redemoinho de fogo. Foi o último milagre dele. Mas Eliseu realizou 14 milagres. Diga o dobro. Diga esse ano. A unção vai ser multiplicada sobre as nossas vidas. Quando nós estávamos orando aqui pela manhã, eu estava falando: Senhor, multiplica a unção sobre essa casa, multiplica a revelação sobre essa casa, multiplica, Pai querido. Cadê o meu tecladinho me ajudando aqui no som aqui? Aleluia. Vamos começar o ano bem, né? Aleluia. Você sabe que quando nós olhamos para Elias e para Eliseu, nós vemos o nome de Elias, e o nome de Elias, ele é formado de Eli, Elias. Eli significa meu Deus, Yas significa Yahweh, que é o nome de Deus. Então, portanto, Elias significa meu Deus. Quando Elias entra no cenário, o nome dele, ele está dizendo, meu Deus, ele entra para confrontar um outro Deus que Israel estava adorando. Mas interessante que Elias, ele é um profeta que aponta para a lei. Porque se você analisar o ministério de Elias, e está tudo certo, porque ele vivia no tempo da lei. Elias vivia no tempo da lei, e se você olhar para o ministério dele, foi um ministério de confronto. Elias teve um ministério de confronto. A primeira palavra, a primeira coisa que ele começa é confrontando o povo. Elias, ele trazia o juízo, era o profeta que trazia o juízo sobre a terra. Elias, ele tinha uma vida totalmente isolada. Elias não era um homem que vivia juntamente com as pessoas, ele era um profeta que vivia isolado em cabanas, ele vivia em lugares ocultos. Foi um ministério marcado sobre a ótica da lei no seu tempo. Não porque Elias, não porque fosse errado, mas porque era o tempo específico que ele estava vivendo. Ele estava vivendo debaixo da lei. Agora, Eliseu, é interessante que Eliseu, a Bíblia diz que o seu nome significa, meu Deus é Yeshua, diga Yeshua. Yeshua significa o Deus que salva. E o seu ministério foi marcado pelo ministério de restauração, de provisão, de cura, do fluir de Deus. Você sabe que o ministério de Elias de Eliseu é muito parecido com o ministério de Jesus. Só houve uma vez que Elias profetizou algo que fosse uma profecia de maldição. Jesus também uma vez amaldiçoou uma figueira. Então o ministério de Jesus com o ministério de Elias
de Eliseu com Jesus era muito parecido os ministérios, porque Eliseu representa o profeta da nova aliança, Elias representa o profeta da antiga aliança. É muito interessante você entender isso. Por quê? Porque quando nós olhamos para o ministério de Elias e para o ministério de Eliseu, são dois ministérios diferentes, mas um recebeu a unção dobrada do outro. Elias, que vivia em caverna, que vivia nos riachos, nos lugares escondidos, mas Eliseu não. Eliseu, ele vivia no meio do povo, parece com Jesus. Elias era aquele que orava e estava no meio das pessoas. Ele curava, ele se compadecia das pessoas. Esse foi o ministério de Elias, de Eliseu. Mas interessante que o ministério da condenação, ele gera uma mentalidade de condenação que isola as pessoas. Você sabe que a lei, ela veio como um aios para nos conduzir a Cristo. A lei diz para o homem que ele deve amar a Deus acima de todas as coisas. A graça diz que Deus nos amou primeiro, por isso que nós podemos amar Ele. E nisso consiste o amor de Deus, em que não que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Diga, eu só amo a Deus, porque o amor dEle está primeiro derramado no meu coração. Você não tem como amar a Deus se você não recebeu o amor dEle primeiramente. Você não tem como dar nada a Deus se primeiro você não receber dEle. Então quando eu olho para a vida de Elias, ele tinha uma mentalidade de condenação isolada. O que acontece no Éden com o primeiro pecado, quando Adão peca? Houve o quê? Condenação. Quando o homem é condenado, o homem vai até Deus? Não. Ele faz o quê? Ele se esconde. O apóstolo Paulo vai dizer que o que nos leva ao constrangimento é o amor de Deus, o que nos leva ao arrependimento não é a ira, não é a condenação, é o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. Eu quero que nesse ano de 2026 você seja constrangido pelo amor de Deus. E tudo que você venha fazer nessa casa não venha ser porque alguém mandou, porque necessita. Venha ser porque você ama Ele a ponto de entregar tudo para Ele. A mentalidade de Elias era a mentalidade de condenação. No Éden, quando o homem peca, o homem se sente condenado e por isso ele se distancia de Deus. A mentalidade da graça que representa Eliseu é a mentalidade que aproxima-se de Deus. Quando aqueles religiosos chegaram diante de Jesus com uma mulher pega em ato de adultério, aquela mulher estava condenada por aqueles homens, porque aqueles homens carregavam pedra nas suas mãos. E chegou diante de Jesus e disse: o que a lei de Moisés diz? O que a lei diz? A lei dizia que aquela mulher estava condenada e precisava ser apedrejada. Mas e diante da graça, que Jesus veio em verdade e graça, Jesus olha para aquela mulher. Antes de olhar para a mulher, Ele olha para toda a religiosidade, por todos os dedos apontados e fala assim: vocês acham que vocês são bons? Se você é bom, você que não tem pecado, que você que fica falando um do outro aí, por que você não atira a primeira pedra se você não tem pecado? De repente, um por um foram saindo. E de repente só ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus faz uma pergunta para aquela mulher: aonde está a mentalidade dos acusadores teus que apontaram as pedras para vocês? Cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Porque diante da graça não existe mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele olha para aquela mulher e diz: vai, mulher, eu não te condeno, e porque eu não te condeno, você tem o poder de ir não pecar mais. Aleluia. Eliseu aponta para a plenitude de Cristo. Quando eu olho para a vida dele, durante o ministério de Eliseu, durante o ministério de Elias, não teve chuva durante 3 anos e meio. Quantos anos foi o ministério de Jesus? Nossa, parecido igual, né? 3 anos e meio sem chuva, e 3 anos e meio foi o ministério que Jesus viveu sobre a terra. Tem tudo ligando. A Bíblia ela se conecta, irmãos. É interessante que se não houve chuva,
não havia orvalho, por 3 anos e meio havia seca, havia escassez, não havia provisão, não havia multiplicação, não havia nada por 3 anos e meio. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz que não choveu durante a terra durante 3 anos e meio. O orvalho, eu não sei se você sabe, mas na Bíblia o orvalho, ele representa o favor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 19 e 12, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. Sabe o que é o favor de Deus? É o orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é aquilo que traz provisão. Se você, pastor, nesse ano de 2026, o meu alvo é ganhar dinheiro. Eu falo, se o teu problema não é ganhar dinheiro, você não precisa de dinheiro. Você precisa do favor de Deus sobre a sua vida. Porque se você tem o favor de Deus, portas se abrirão para a sua vida. Se você tem o favor de Deus, você é como José. Você pode ser até vendido pelos seus irmãos, rejeitado pela sua família, e ir para uma cisterna, e ser vendido como escravo, e por falar a verdade, voltar para a cadeia. Mas o tempo certo, o Senhor pode te exaltar, porque Deus era com esse homem, e tudo esse homem prosperou. Eu quero falar para você que a prosperidade do ano de 2026 não vai vir por força, não vai vir por sabedoria humana, não vai vir pelo intelecto, não vai vir por muito trabalho, vai vir sobre algo que é sobrenatural. Você não vai entender como você está prosperando, você não vai entender. Isso se chama favor de Deus. O orvalho é o favor de Deus. Sobre a declaração de Elias, não chove durante 3 anos e meio, e a chuva fala do mover do Espírito. Não houve mover do Espírito durante 3 anos e meio sobre Israel, quando Elias estava declarando que não haveria. Quando Jesus vem, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem beber dessa água, não vai ser só uma água qualquer, mas vai ser uma multiplicação de um rio que vão fluir do teu interior. E isso ele está falando do mover do Espírito. Eu quero declarar que esse ano de 2026 vai haver um mover do Espírito sobre essa casa. Vai haver rios de água viva, assim como já começou no primeiro dia. Irmãos, eu não posso contar testemunha aqui, eu vou deixar os irmãos contar, mas no primeiro dia do ano, antes de virar o ano, pessoas foram na minha casa e falaram: pastor, aconteceu isso e isso, e o Espírito falou juntamente no meu espírito: eu estou selando esse ano. Tem gente que não está crendo, mas não importa. Quem não está crendo vai ter que olhar e ver que Deus é bom e é um Deus galardoador que vai multiplicar. Você precisa ter fé. Você não precisa sentir nada. Você precisa crer. O Espírito falou claramente: se prepara, pastor. E ontem eu soube mais um testemunho e eu falei: meu Deus. No primeiro dia do ano, Deus falou assim: é agora. Você tem que estar esperto. Só que nós temos que priorizar algumas coisas na nossa vida, porque tem gente que vai receber muito rápido, e tem gente que vai orar, e falar: mas por que, Senhor? Porque nós temos que colocar as nossas prioridades em ordem, porque isso não vai ser algo natural. Aleluia. Onde a condenação, o mover de Deus é interrompido, a vida do Espírito para. Mas sobre essa casa nós vivemos debaixo da graça e do favor de Deus. Aleluia. Jesus ministrou o seu ministério. É interessante que Elias estava no mesmo espírito, João Batista no mesmo espírito de Elias. João Batista foi o sucessor de Jesus. E quem foi o sucessor de Elias? Quem? O sucessor de Elias? Eliseu. 2 tipos, 2 figuras. Aleluia. Interessante que Jesus ministrou 3 anos e meio, diga 3 anos e meio, cheio de favor, de orvalho do céu descendo. Onde Jesus ia,
curas aconteciam, milagres aconteciam, as pessoas eram curadas, pessoas eram salvas, pessoas alcançadas. É isso que vai acontecer sobre essa casa. Pessoas vão ser salvas aqui, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão conhecer verdadeiramente Deus poderoso, Abba, Pai. Amém? Diga: onde a graça governa, os céus estão abertos. Nós cantamos uma canção aqui: Senhor, abre o céu já está aberto. Já está aberto. Mais de 2.500 anos, mais de 2025 anos, 26 anos atrás, o céu se abriu sobre Jesus. Se o céu está aberto sobre Jesus, o céu está aberto sobre mim, porque eu estou em Cristo. E quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Deixa eu ver o meu horário aqui, para mim não passar. Eu não sei se você sabe, mas eu estou falando de 2 profetas, diga 2 profetas. Na velha aliança, não tinha sucessor ou não, de profeta. O profeta não era uma questão se o pai era profeta, o filho teria que ser profeta. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, no Velho Testamento, nós podemos ver que Deus é que levantava o profeta, Deus que escolhia o profeta. No Antigo Testamento, durante os 40 dias e 40 noites, nós vemos Moisés quando ele está no Monte Sinai. E o que Moisés está fazendo no Monte Sinai? Moisés está recebendo as instruções de Deus. E quando Deus dá as instruções, Deus ele vai falar sobre a sua morada, sobre a sua casa. Você vai construir para mim uma arca, onde eu vou habitar dentro dessa arca. E o interessante é que quando Moisés está recebendo as plantas da casa de Deus, diga da casa de Deus, diga: hoje Deus não habita mais em arca, Deus habita no meu espírito, Deus habita dentro de mim, porque mudou a transição, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, e na graça Deus não é residente, Deus não está dentro de um prédio como esse, Deus está dentro de um homem que nasceu de novo, que recebeu a vida do Espírito, e carrega o Espírito Santo. E esse homem que tem a vida do Espírito, e carrega a vida do Espírito, é um homem ungido, é um homem que tem uma unção, e essa unção é uma unção maior do que a unção de Elias. Que isso, pastor? Aleluia. Quando Moisés está recebendo as instruções, Deus fala para Moisés: Moisés, você vai construir uma casa, uma arca, e eu vou estipular um padrão de como tem que ser também na minha casa. E é interessante que Deus vai trazer também a instrução sobre o sacerdócio, as roupas sacerdotais, como que teria que ser, tinha uma medida certa, tinha uma forma certa, a arca tinha uma medida certa, tinha um tamanho certo, tinha uma planta, não dava para fazer de qualquer forma. A obra de Deus não se faz de qualquer forma, na casa de Deus não se procede de qualquer forma, existe uma planta, existe uma ordem, existe uma visão, Deus estabeleceu uma ordem. E é interessante que nessa ordem, quando Deus estabelece no Antigo Testamento, primeiro era o sacerdote, a vontade de Deus é que o sacerdote seria o líder, não somente o líder espiritual, mas o sacerdote também deveria ser o líder civil. Mas interessante que quando nós olhamos a história, nós vemos a história que esses homens que foram levantados por Deus, sumo sacerdote, esses homens que eles passavam, porque era só uma tribo que poderia ser a sacerdote, só uma casa, a tribo de Levi e a casa de Arão. Então todos os filhos de Arão seriam agora sumo sacerdote. Só que como eles falharam, Deus agora estipula um novo modelo. Deus agora levanta a monarquia. Interessante que quando Deus estabelece a monarquia, Davi foi um rei, sobre a monarquia Saul foi o primeiro rei, mas os reis também, por mais brilhantes que foi, como o rei Davi, ele também falhou. E toda vez que Israel entrava no declínio, Deus sempre enviava um profeta. Deus levantava. Nós sabemos que o primeiro profeta foi Samuel, porque Eli, que era um sumo sacerdote, ele não cuidou da sua casa, e os seus filhos ofereceram dentro da casa de Deus fogo estranho, a ponto que contaminou, eles profanaram a casa de Deus, eles não levaram a sério a casa de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você: o ano de 2026 é um ano para nós despertar para a casa de Deus, porque Deus só tem um plano, Deus só tem uma vontade, Deus está edificando uma casa, Deus está edificando uma família para Ele, e é a casa dele que Ele valoriza.
É interessante que quando nós olhamos o ministério profético era o único ministério que não passava de pai para filho. O ministério sacerdotal, sim, era de pai para filho. Reis também era de pai para filho. Mas profeta não. Profeta era levantado segundo a vontade de Deus. Graças a Deus que essa casa é uma casa de profetas. E os profetas são profetas da nova aliança. São profetas que profetizam pelo Espírito. São profetas que quando abrem a boca, irmãos, e profeta não é para falar o futuro. Profeta é para profetizar a palavra de Deus. Profeta é para trazer a vontade de Deus aqui à terra. Você não precisa saber do futuro, você precisa conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é a maior profecia que existe. Por isso que você aqui é um profeta. Mas houve uma exceção na Bíblia, porque na monarquia o rei se passava para filho, no sacerdócio passava, mas o profeta era Deus que levantava. Mas aqui nós vemos uma história, que teve um homem, que ele pede uma unção dobrada, ele pede para ser um profeta. É interessante que o profeta não vinha como herança familiar. Deus levanta quem Ele queria e quem Ele quer. Eu disse que tinha essa exceção, mas é interessante que quando eu olho para o nome de Elias, e Elias em hebraico significa Elasha, o composto de El, que é Deus, e Yasha, que significa salvação. O nome dele significa Deus é o Deus que salva. É interessante que, como eu falei para você, assim como João Batista, ele veio antes de Cristo, Elias veio antes de Eliseu. Eliseu é uma figura de Cristo. E nós vamos ver aqui agora, porque eu quero falar um pouquinho sobre o caminho da porção dobrada no Espírito. E aqui eu começo a minha palavra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 14. Aleluia. Isso foi só a introdução, irmãos. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Próximo versículo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a anunciar. Presta bem atenção, diga Betel. Nós vamos passar por esses 4 caminhos. São 4 cidades, mas são 4 caminhos que todo crente vai percorrer. Diga Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Próximo versículo. Então os discípulos dos profetas, olha interessante, os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu, e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje, eles já sabiam, tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei. Fica quieto. Próximo versículo. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Outra cidade. Diga Betel. Agora é Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a... Próximo versículo. Então os discípulos dos profetas, olha, todo lugar tinha discípulo de profeta, irmão, toda a cidade. Então os discípulos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram a mesma coisa: sabe que o Senhor hoje tomarás o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o... Fica quieto. O próximo versículo. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, com letra maiúscula, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Próximo versículo. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância dele. Eles ambos pararam junto
ao Jordão. Próximo versículo. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e os feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos. Uau! Uma batidinha da capinha, o mar se abre e eles passam em seco. Próximo versículo. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança. Não recebia, era para filhos. Herança dobrada, ou porção dobrada do teu espírito. O próximo versículo. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedis. Todavia, se me veres quando eu for tomado de ti, assim te fará, porém se não me veres, não fará. Se você me vê, acontece. Se você não me vê, não vai acontecer. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O próximo versículo diz assim: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. O próximo versículo, duas partes, diga duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. O próximo versículo diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Deus, o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Elias e Eliseu passou. Diga 4 lugares. Diga 4 lugares. Para que esse ano de 2026 venha a ser o ano da multiplicação, é necessário na minha e na sua vida passar por 4 lugares. Porque esses lugares eles não são apenas lugares geográficos, eles são estratégias espirituais de Deus, para que Deus possa liberar uma unção dobrada sobre a minha e a sua vida, ou uma unção multiplicada. Diga Gilgal. Gilgal tem significado. Gilgal significa, é interessante, remover o opróbrio. Diga opróbrio. Olha o que diz em Josué capítulo 5 e 9. Josué 5 e 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou até o dia de hoje. Eu não sei se você sabe o contexto, mas o contexto: o povo saiu do Egito. E o povo que sai do Egito, quando Deus liberta esse povo do Egito, Deus dá uma palavra que haveria uma terra que eles iriam herdar, que essa terra manava o quê? Provisão abundante, manava leite e mel, manava coisas abundantes sobre essa terra. Mas porém, eles haviam uma caminhada a chegar lá, havia uma caminhada até chegar a esse lugar. E é interessante que o povo que saiu do Egito foi um povo também que murmurou contra o Senhor. Eles passaram por várias dificuldades na vida, passaram por várias provas, e eles murmuraram no momento. E é interessante que, porque eles murmuraram, Deus não era a vontade de Deus, mas Deus tem que adiar agora a entrada à posse. Primeira coisa que você tem que entender: toda murmuração vai adiar a multiplicação de Deus na tua vida. Eu ministrei no culto da virada, quando Deus pegou os poucos pães e peixinhos, aquilo que os discípulos disseram: é muito pouco para a multidão. Uns olhando para a multidão, outros olhando para a circunstância. Jesus pega e olha para onde? Levou os olhos para o alto e diz: Pai, graças eu te dou. Deus vai multiplicar o que você tem nas suas mãos. Quando Deus chega para Moisés, Moisés diz: eu não sei falar, eu sou um gago. Deus fala: o que você tem na sua mão, Moisés? Uma vara. Então é ela mesmo. Joga no chão, vou te ensinar.
e ela joga no chão. O que acontece? Vira uma cobra, começa a correr atrás dele. Já parou para pensar, irmãos? A história da Bíblia é maravilhosa. O cajado vira na cobra, começa a correr atrás dele, começa a correr, e Deus fala, pega ela pela cauda. Ele fala, vou pegar agora pela cauda. E quando ele pega pela cauda e começa... E eu te pergunto, os milagres que o Senhor me fez foi com o quê? Agora esse povo que saiu do Egito, é interessante, esse povo saiu, mas eles nasceram no deserto, e no deserto eles não foram circuncidados, diga circuncidado, porque eles não foram circuncidados. É interessante, antes de entrar em Canaã, eles tiveram que parar, porque em Canaã não entra povo incircunciso. E o que era a circuncisão? A circuncisão fazia parte da promessa que Deus teria um povo. Deus deu a promessa a Abraão, e diga a Abraão, sobre a sua descendência, eu vou gerar um povo, e eu vou abençoar você, e todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti, e o selo disso é agora, todo homem agora tem que se circuncidar, porque esse é o selo da aliança. E o povo que nasceu no Egito, quando eles nasceram no Egito, eles não foram circuncidados. Caminhando pelo deserto, eles não foram circuncidados, mas chegou um momento que Deus fala, é momento agora de vocês circuncidar, porque para entrar na terra prometida que eu prometi, não pode entrar sem remover o opróbrio, diga opróbrio. E sabe o que é opróbrio também? É a vergonha. Deus, Ele quer remover a vergonha. Aquele povo por muito tempo foi envergonhado. Passou 430 anos de opressão. Antes de Deus te dar uma conquista, Deus tem que mover toda a vergonha de você. Diga opróbrio. Tem a ver também, Deus tem que tratar com a nossa identidade, diga identidade. O povo que sai do Egito, mas o Egito não saiu de dentro desse povo. O povo que havia ficado todo esse tempo, eles tinham uma mentalidade de escravo, não tinham uma mentalidade de filho. Eu vou falar para você, a herança da posse é para os filhos, não é para escravo. Se você tem uma mentalidade de escravo, você não tem uma identidade. A primeira coisa que Deus tem que tratar na sua vida, você tem que entender que você tem um pai, você tem uma identidade, e que você é filho, e você não vai viver de migalha nesse ano de 2026. De escassez, uma mente de escassez, uma mente tudo é caro, não vai dar, é difícil, essa mente não cabe na equação para multiplicação. Primeira coisa que tem que ser removida de você, porque para entrar em Canaã, a vergonha, o que é essa vergonha? Você tem vergonha até de pedir para Deus, tem gente que tem vergonha de pedir para Deus, porque não vê Deus como pai. Eu estava falando com a minha esposa aqui, eu não sei como foi o seu pai, mas meu filho me ligou e pediu um dinheiro, e meu filho já tem 18 anos, aí minha esposa falou, não sei não sei que vergonha você pedir para mim, eu falei, sabe por que ele está pedindo? Porque ele sabe que tem um pai, porque nós fomos ensinados, muitas das vezes, quando você pedia para o seu pai terreno, meu filho vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí eles têm uma visão de um pai, que toda hora quando você vai pedir para o seu pai, você não pede com ousadia, você não pede com fé, porque Deus não vai te dar, porque Deus é muito pobre para te dar. Eu quero falar assim, Deus é muito rico, e nós somos muito pobres. Quem é pobre reconhece que é pobre, e só quem reconhece pede a um Deus tão grande. Eu quero falar para você, é por isso que tem esses alvos também. Pastor, esse negócio de ficar pedindo, eu quero falar, só pede quem tem uma identidade. Filhos não tem problema de pedir, filho é cara de pau. É verdade ou não? Estou aqui mentindo? Filho é cara de pau, chega de lavado, porque sabe que o pai tem, e se o pai tem, e a Bíblia diz que Deus é galardador, e aquele que se aproxima, o filho chega diante do pai, ele se aproxima do pai, porque ele quer pedir. Sabe por que Deus não te dá tudo? É porque Ele quer que você se aproxime dEle e fala, pai, o Senhor é tão bom, pai, eu sou tão pobre, mas em Ti eu sou rico, porque eu fui enriquecido com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e essas bênçãos vão fazer parte do meu ano de 2026, pai. Eu não tenho uma mentalidade do Egito de escravo, de trabalho pesado, de ter que trabalhar muito nessa terra, de ter que trabalhar. Eu vou dizer para você, eu não prosperei de trabalhar muito nessa terra, eu prosperei de priorizar e ter as decisões corretas. Esse ano é um ano de nós priorizarmos, mas a mente escrava
de ter que trabalhar muito, é o Egito que oprime. O Egito bota opressão para você trabalhar e não ter tempo para ouvir a palavra, não ter tempo para orar, não ter tempo para jejuar, porque quando vê que o povo estava crescendo e multiplicando, porque essa é a vontade de Deus, que o povo cresça e multiplicando, Faraó está dizendo, esse povo está crescendo demais, esse povo é doido, nós não vamos ter mais controle sobre esse povo, vamos começar a dar muito trabalho para esse povo, a América tem que trabalhar muito, se você crer nisso, você vai trabalhar muito. Eu creio que eu vou trabalhar pouco e produzir muito. Onde eu colocar minhas mãos, Deus vai abençoar, é o seu selo de Deus no ano 2026. É para quem crê. Diga, Deus vai ter que tirar a nossa vergonha. Isaías 61:7 diz assim, em lugar da vossa vergonha, trarei o quê? O que Deus vai fazer? Você sabe o que Jesus fez? Na cruz do Calvário, Ele levou a nossa vergonha para nos dar uma posição. O escritor aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 2, vai dizer, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Sabe por que Cristo morreu? Para tirar a nossa mentalidade de escravo, para tirar a nossa vergonha. E é interessante, Jesus assumiu a minha e a sua vergonha, para que eu pudesse viver sem ela. Na cruz do Calvário, a vergonha mudou de endereço. Diga, vergonha, não tem mais direito legal na minha vida, pois Romanos 8:1 diz assim, agora pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então nesse ano de 2026 você vai entrar com ousadia diante do novo e vivo caminho que Deus estabeleceu para você. O caminho está aberto, o sangue de Cristo foi derramado, existe um lugar que você pode entrar, e esse lugar é no Santo do Santo, onde você pode entrar e adorar e ser recompensado pelo Senhor. Que ano que nós estamos? 2000 e? Que ano que foi o ano passado? Então vamos para Joel 2:25, que foi o ano de 2025. Esse foi o ano de Joel. Para 2:25, eu vou te mostrar qual que vai ser o 26, que é o próximo versículo, o 26, o 25 está aqui. Restituir-vos, diga restituição, é uma devolução. Mas aquilo que Deus vai devolver, Deus vai multiplicar no próximo ano, porque o 25 é o ano da restituição. Bota o 26 agora. Como que você vai comer pouquinho? Aí já não é mais restituição só. O ano de 26 já não é mais restituição. O versículo 26 já não é mais restituição. Agora vai ser o quê? Aquilo que Deus restituiu, Deus vai fazer se tornar? Meu Deus. Eu peguei ainda o versículo certo para você entender que Deus é um Deus. Trabalha em todas as coisas, irmãos. Ele está dizendo assim, ó, comereis abundante vos e louvareis vosso Deus que se ouve. Jamais será o quê? As pessoas vão olhar para você, mas como que aquela pessoa está priorizando? Vive enfurnado no negócio de célula, vive enfurnado no negócio de líderes, vive na igreja e Deus está prosperando mais e mais e mais. Diga, nós estamos em Gilgal ainda. Gilgal, a vergonha tem que ser removida. Gilgal é onde que se nós não tiver, nós bloqueamos. A fé, ela é importante. Você pode pedir, mas você tem que crer, e para crer você tem que saber que você tem uma filiação, que você é filho. Sem fé é impossível. Mas tem um outro agora. Nós vamos para um outro lugar. E esse outro agora, diga Betel. Diga, multiplicação não acontece onde a vergonha reina, não reina a multiplicação. Betel é o lugar do altar, diga o lugar do altar.
Eu não sei se você sabe, mas pelo princípio da primeira menção, todos os que estudam sabem da primeira menção, e a primeira menção está em Gênesis capítulo 12, versículo 8, que fala sobre Betel. É o lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8, eu quero ler com vocês, diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar e invocou o nome do... O que é Betel, pastor? Gilgal, a vergonha é removida. Gilgal, Deus trata na nossa identidade, Deus trata na nossa mentalidade escrava de escassez, não pode herdar o ano de 2026 da multiplicação, não entra em Canaã. Essa passagem agora é uma passagem que você tem que entender para você viver. Betel diga, casa de Deus. É o lugar que se estabelece o altar, não é o lugar... Aleluia, glória a Deus. Igual diz assim, o inimigo tentou, mas não conseguiu, né, irmãos? Aleluia, ele não prevalece. Não foi o inimigo, foi a bateria. Foi alguns irmãos que esqueceu de trocar a bateria. No ano de 2026 não pode acontecer mais isso, porque é o ano da excelência, é o ano da multiplicação, é o ano do avanço. Aleluia, diga Betel, casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de vergonha, é lugar de comunhão, diga comunhão. Depois de edificar esse altar, a Bíblia diz que Abraão foi para o Egito, diga Egito, não tinha altar. Deus para de falar com Abraão enquanto ele está no Egito, porque Egito não existe altar, e no Egito Deus não fala. Mas quando Abraão está em Betel, é onde ele estabelece um altar, e Deus manda ele voltar para o lugar que ele não deveria ter saído, e ele volta para Betel. E é interessante que no Egito não existe altar. Gilgal fala de nós tratarmos com a nossa carne. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus trata na nossa carne, Deus trata na nossa carnalidade, na nossa mentalidade natural. Mas Betel fala de vencer o mundo, diga vencer o mundo. Eu vou falar uma coisa para você. Você não pode viver uma vida de multiplicação sem a presença. Se você não valoriza a presença de Deus, eu quero falar uma coisa para você. Talvez o seu ano não vai ser um ano tão abençoado, porque a primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho que ter um altar, diga um altar. Não existe comunhão verdadeira sem intimidade, e não existe intimidade sem gerar algo. Quem também fala que está tendo intimidade não está fazendo algo, alguma coisa não está, porque você tem intimidade para gerar algo. A intimidade faz você gerar, eu estou no tempo secreto com Deus, mas se o teu tempo secreto com Deus não te transforma você, e não transforma as outras pessoas que estão junto com você, alguma coisa está errado. Porque a intimidade, primeiro Deus me transforma, Deus me pega, Deus me atrai a Ele, e Deus começa agora a tirar toda a mentalidade escrava, de escassez, de Egito, de viver nessa terra, de colocar os olhos no trabalho, nas coisas dessa terra. Deus me leva para um outro nível, Deus me leva para uma outra dimensão. Eu começo a olhar outras coisas, eu começo a ver como um filho amado, eu começo a me ver como alguém que tem um pai, eu começo a me ver, porque Deus está tratando aqui com a minha carne. Gilgal, Deus trata com a carne, mas Betel é vencer o mundo. O que é vencer o mundo? Eu tenho um altar, eu tenho prioridades, eu tenho a presença, eu tenho tudo, eu tenho o favor de Deus, eu não preciso me vender por qualquer coisa, eu tenho Deus. Multiplicação só flui aonde Deus é o centro. Eu vou repetir. Multiplicação vai acontecer aonde Deus for o seu centro e a sua prioridade. Diga Gilgal. Deus trata com a nossa vergonha.
Deus nos tira do mundo, Deus nos tira de Faraó, Deus nos tira da escravidão. Agora nós entramos em Betel, nós estabelecemos um altar da adoração, nós priorizamos o altar, mas não fica, depois vem o que? Diga Jericó. Jericó é onde a obediência da fé, ela é testada. Jericó foi a primeira cidade conquistada depois que o povo sai do Egito, diga Jericó. E a primeira pertence ao Senhor, diga a primeira pertence ao Senhor. É interessante que quando Deus chega a Jericó, Deus vai dizer o seguinte, Deus fala para o povo, vocês vão entrar em Jericó, eu vou derrubar as muralhas, até porque a conquista de Jericó foi algo sobrenatural. A conquista de Jericó não foi o povo trabalhando, não foi o povo, não, foi o povo que caminhando de volta e adorando o Senhor. E quando eles caminhavam e adoravam o Senhor, os muros de Jericó caíram, mas Deus vai dizer que toda a prata e todo o ouro, tudo naquela cidade pertencia a primeira conquista pertence a Deus. Nós fizemos aqui as primícias. Talvez você fale, pastor, primícias, o que é isso? Diga, o primeiro estabelece o governo na minha vida. O que você coloca primeiro na sua vida? Eu vi o pastor falando, se você paga o seu aluguel primeiro, o seu landlord é o primeiro na sua vida. A sua preocupação maior é o seu landlord. Se você paga a conta da FPL, você colocou a FPL em primeiro, porque o primeiro estabelece quem governa sobre a minha vida. É por isso que Deus vai dizer para Israel, a primícia é minha, porque eu tenho que ser o primeiro. E é interessante que nós lemos salmos como o de Davi. Bondade e misericórdia Diga, isso vai acontecer no meu ano de 2025. Diga, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Para quê? E eu o quê? Habitaria onde? Qual que é a vontade de Davi? Você sabe por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi era o mais experiente, não é porque Davi era o melhor, o maior, até porque Davi era o rejeitado, é o último escolhido, mas não importa, Deus conhecia o coração de Davi, porque quando Deus levanta Davi para ser rei, Deus fala uma coisa para Davi, eu só tenho um propósito para você, Davi, é só um. O propósito de você reinar é você destruir os inimigos e adquirir todo o dinheiro para a construção da minha casa. Posso ler a história? Não tem outra. Davi viveu a vida toda dele, destruindo os inimigos. E a última coisa, quando ele vai construir a casa, ele fala, eu já juntei tudo, Senhor. Tenho tudo aqui para a sua casa. Porque o coração de Davi é para a obra do Senhor. O coração de Davi não foi para o reino. Não foi para a glória desse mundo. O coração, até quando ele pecou, porque ele não é um homem perfeito. Deus não está chamando perfeito. Deus está chamando pessoas sinceras nesse ano de 2026. Pessoas que priorizam a casa dele, pessoas que priorizam o reino dele. Deus não está interessado em outras coisas. Deus quer pessoas que falam como Davi, Senhor, pode arrancar a coroa, pode arrancar a minha capa, mas não arranca de mim aquilo que eu tenho de mais valioso, que é a tua presença, e hoje a tua presença habita em mim. Davi vai dizer, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 anos em outros lugares. Quantos amam a presença do Senhor aqui? Quantos valorizam a casa do Senhor? A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Jericó representa primícias. Diga primeiro. Diga, Deus é primeiro na minha vida. Diga para o irmão do lado, se você quiser viver um ano de multiplicação, não negocie a casa de Deus. Nós tivemos a virada das primícias aqui. Também é profético. Não posso contar, que vontade de contar o milagre do irmão, mas eles estavam aqui. Eles estavam servindo aqui nessa casa. E no primeiro dia do ano, Deus que é Deus, que cumpre promessas, que é Deus de princípios, falou, eu vou começar a escancarar o céu sobre esses que priorizaram. Acabaram uma estação num ano e começaram a estação do outro ano
na casa. Irmãos, não tem pecado nenhum. Podemos ficar em qualquer lugar. Só que Deus fala: Jericó, ninguém toca. O dia que um homem tocou e levou um utensílio, que a cidade chamava Ai, levou um utensílio de Ai, de Jericó. Deus falou: ninguém toca em nada, porque o primeiro é meu. Ele levou um utensílio. A próxima cidade era Ai. Acã, a Bíblia diz que Acã levou um utensílio. A próxima cidade não era grande como Jericó, era cidade menor, era cidade... Eles foram todos valentes, dizendo: nós vamos derrotar Ai. Sabe o que aconteceu? Derrota completa sobre Israel. Por quê? Porque Deus falou: não toca no que é meu. Você quer ter vitória? Não negocie princípios. Onde a honra é quebrada, o avanço é interrompido. Honra o Senhor com tudo que você tem. Para nós finalizarmos, irmãos, eu vou viver o ano incrível 2026. Eu não sei se você vai decidir viver, mas eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Eu e a minha casa decidimos viver intensamente em edificar uma casa para o Senhor. Deus não tem outro compromisso. Deus só tem um compromisso com a casa dele. É por isso que Jesus veio à terra. Jesus disse: eu vim preparar lugar. Sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio preparar uma morada, porque ele morreu, perdoou nossos pecados e enviou o Consolador, o Espírito Santo, que hoje habita dentro de mim. Hoje nós somos casas e morada de Deus. Diga: o propósito de Deus não acabou. Diga: mas agora o Jordão. Estamos finalizando, irmão. Só mais um minuto aqui. Diga: o Jordão. Jordão. Tenho que acabar em 3 minutos com o Jordão. É interessante que Jordão é diferente de Mar Vermelho. Quando Deus tira o povo do Egito, diga: é Deus que tira. Eles não têm opção. É Deus que levanta Moisés, o libertador que representa Cristo, e tira o povo de baixo. Nós fomos livres do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu. É Deus que nos tira do pecado. É Deus que nos perdoa, é Deus que nos purifica, é Deus que nos faz, né, uma nova criatura. Mas entrar em Canaã, e até porque no Egito não tem opção, porque o povo está encurralado, o povo está vendo o faraó vindo atrás, e se eles não avançam, eles morrem. Então eles têm que avançar, não existe uma escolha praticamente, existe: cara, se eu ficar aqui eu vou morrer, e é verdade. Se você não aceitar Cristo Jesus, você está ainda na morte, mas os que aceitaram Jesus estão na vida. Aleluia. Então, eles são encurralados. Moisés toca no mar, diga: no Mar Vermelho, e o mar se abre. Mas interessante que aqui não é o Mar Vermelho, diga: é o Jordão, porque o Jordão aponta para a cruz de Cristo, e ele mostra uma experiência. O Mar Vermelho representa uma situação forçada, faraó vindo atrás, mas o Rio Jordão representa uma escolha pessoal. Ninguém estava perseguindo ninguém, é uma decisão: eu quero passar para o outro lado e viver o que Deus tem numa terra prometida. Diga: 2026 é uma decisão pessoal. Aqui o inimigo não está atrás de você porque você já é crente. Aqui está uma decisão do que eu vou fazer agora nesse ano, de como eu vou viver nesse ano. O propósito de Deus, ele não mudou. E é interessante que o Mar Vermelho representa o poder de Deus que nos liberta do pecado, que é Romanos 6. O Jordão significa a cruz que nos liberta da lei, ou da autossuficiência, do esforço. Isso é Romanos 7. Diga: libertos da lei. Por que libertos da lei? Porque a lei é um padrão de merecimento. E no reino de Deus não é por merecimento, é por pura graça e favor imerecido. Porque quem merece tem orgulho e diz: eu mereço, então Deus tem que me dar.
Mas quem não merece, mas sabe que é filho, diga: eu tenho um pai, eu sei que eu sou herdeiro. Posso não merecer, mas eu vou pedir de cara de pau. Porque eu não tenho um Deus, eu tenho um pai. Aleluia. E para nós finalizarmos aqui, é interessante que eles saíram do Egito. Eles oferecem o cordeiro quando eles saem do Egito, no Mar Vermelho. E chegaram até o outro lado. Mas na libertação, quando eles vão passar agora para entrar da terra prometida, eles colocam a arca na frente. Diga: a arca na frente. Os sacerdotes têm que ir. E o que tem que ir? Tem que ter a presença. Diga: o ano de 2026. A presença tem que ir na frente. A presença. Você sabe porque muitos não entraram na terra que Deus prometeu? Diga: incredulidade. Hebreus 3,19 diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu finalizo aqui. 2 travessias: o Mar Vermelho e o Jordão. A morte do pecado, Mar Vermelho. A morte para a lei, o Jordão. A Arca da Aliança representa a presença do Senhor ali na frente. E é interessante que só tem uma condição. Diga: só existe uma condição. Olha para o seu irmão do lado, diga: uma condição. Quando Eliseu pede: eu quero a porção, o que Elias fala? Dura coisa me pedisse. Ele falou: se você vê eu subindo. Diga: qual é a condição? Diga: ver. O que ele viu? Qual é o nome de Elias? Meu Deus. Yahweh. Qual é o nome de Eliseu? É salvação. O que isso tem a ver, pastor? Que quando Elias sobe num redemoinho, ele olha para o céu e ele não diz: meu Deus, meu Deus. Ele não diz o nome de Elias. Ele diz: meu pai, meu pai. Porque uma mentalidade de filho pode ter porção dobrada. Jesus só uma vez chamou Deus de Deus na cruz do Calvário. Quando a ira do Pai estava caindo sobre Jesus. Jesus nunca tinha chamado Deus de Deus, só de Pai. Jesus na cruz do Calvário diga: Deus meu, por quê? Mas quando Elias está indo ao céu, Eliseu diz: meu. Sabe o que é essa palavra em hebraico? Abba. Abba. E todos aqueles que receberam o Espírito Santo podem clamar: Abba, Pai, porque o Espírito Santo testifica no teu espírito que nós somos, diga, filhos. E se você é filho, você é herdeiro. O ano de 2026 é para quem é filho, herdeiro. A graça será multiplicada sobre nós quando nós entender. Pare de chamar Deus de Deus, diga: Abba, Pai, Paizinho. Jesus nos ensinou a chamar: o meu Pai é o vosso Pai. Porque quando você consegue chamar Deus de Pai, você consegue se ver como filho. E quando você consegue se ver como filho, você tem a herança de tudo, porque nós somos co-herdeiro com Cristo. Se com Ele padecemos, com Ele nós vamos reinar. Não importa o ano de 2026 que nós vamos ter, uma coisa é a seguinte: nós decidimos reinar com Cristo. Nós decidimos agora que nós vamos priorizar o que Deus prioriza, valorizar o que Deus valoriza. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se prepare. Eu quero que você se coloque de pé. Se prepare, se prepare,
se prepare para a unção dobrada. Diga unção dobrada. Diga unção dobrada. Eu não sei se você entendeu, mas a unção dobrada é a unção do Espírito que está sobre a sua vida. É a unção do Espírito que está sobre a sua vida. E sabe esse ver aqui? Se você vê, é uma coisa que você precisa ver quando você está aqui, é ver Cristo. A sua vida só é mudada quando você vê Cristo. Você pode ver Jesus como um profeta, não muda a sua vida. Você pode ver Jesus como um bom mestre, não muda a sua vida. Mas se você vê Jesus como um filho, a sua vida é transformada. Porque o problema não é que ele é mestre, o problema é quando fala que ele é filho. A religião se levanta quando você diz que é filho e é amado e tem uma herança e vai reinar com ele. As pessoas vão falar, mas quem é filho, a vergonha foi embora. Nós já passamos de Gilgal, onde a vergonha é ficado para trás. Nós já entramos em Betel. Betel é o lugar onde eu falo, Senhor, eu tenho um altar, eu tenho prioridades, eu tenho o Senhor. Aonde Jericó eu falo, Senhor, o Senhor é o primeiro, o Senhor é a minha primícia. Na minha casa o Senhor é a primícia, no meu trabalho o Senhor é a primícia, nessa igreja o Senhor é a primícia. Eu já passei por Jericó, agora tem o Jordão é a travessia da promessa. Na travessia da promessa só entra quem contempla Cristo. Aonde você foi liberto da lei, você não caminha mais em julgamento, julga o teu irmão, fala mal do teu irmão, aponta isso, aponta aqui, isso não. Cristo não veio para condenar. Cristo diz, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Quem está no mesmo Espírito de Cristo não condena, não se compara, não se acha superior. Esse é o Espírito de Cristo. Ele é pequeno demais. Deus chamou um Davi pequeno, porque a escolha é de Deus e não do homem. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu para você viver esse ano de 2026. E eu vou dizer para você, porque vai ter muita distração lá fora, vai ter muitos convites lá fora, mas eu aqui diante de Deus e diante do Espírito de Deus, eu trouxe essa palavra aqui para te alertar. Não negocie as coisas que Deus tem como prioridade. Eu vou dizer uma coisa, muitos vão prosperar nessa casa. E quando eu falo de prosperidade, tem gente que fala, só fala dinheiro. Vai prosperar na tua saúde. Você não vai ser uma saúde restituída, você vai ser uma pessoa que vai ter uma saúde, que vão dizer, o que acontece? Essa pessoa não pega gripe, não pega vírus, não pega pandemia, não pega nada. Por quê? Porque eu estou guardado e selado, porque o meu desejo é servir o Senhor, e o Senhor vai me manter, para que eu possa testificar das grandezas dEle. O Senhor vai multiplicar na sua vida saúde. Se você não teve saúde restituída, Deus vai restituir a sua saúde, mas vai multiplicar ela também. Aleluia. Deus vai multiplicar a paz do Espírito. Você vai ser um homem e uma mulher de paz. Deus vai multiplicar a tua paz. Deus vai aumentar os teus celeiros. Ai, Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos e finalizar. Vou orar por você. Peça unção dobrada sobre a sua vida. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu quero que você levante as suas mãos agora. O pastor Tiago já vai ministrar a ceia, mas antes eu quero orar por você. O que
você quer do Senhor nesse primeiro domingo do ano de 2026? Salomão pediu sabedoria. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. Eu vou orar para você para uma porção dobrada do Espírito, de ousadia, de autoridade, de revelação, de graça, de favor, de filhos espirituais que Deus vai nos confiar. Eu quero orar por você que a unção que você tem, Deus vai agora, Ele vai multiplicar essa unção. Nós vamos caminhar na autoridade de Cristo, nós vamos reinar sobre as circunstâncias, não vamos ser dominados pela essa terra, porque nós temos um governo, nós temos um reino, nós não somos dominados por esse sistema, nós não somos dominados pelas coisas da América, não, a igreja veio para governar sobre esse lugar. Pai, eu oro aqui agora, Pai, para uma unção dobrada, Pai, do Teu Espírito, a mesma unção, Pai, que Elias recebeu. Eu declaro essa unção sobre essa igreja para crescer, para frutificar, para multiplicar. Eu declaro sobre os líderes agora essa unção sobre a sua vida. Eu declaro agora uma revelação maior. Eu declaro agora que você vai entrar em um lugar mais elevado em Deus, de revelação, de autoridade. Suas palavras vão ser palavras não naturais, mas vão ser palavras de Deus. Eu declaro sobre a sua vida uma unção sobre a sua célula, aonde pessoas que chegarem sobre aquele lugar serão tocadas. Haverá um selo da presença, haverá uma manifestação da glória, haverá milagres, haverá prodígios, haverá curas, haverá salvações, haverá milagres sobrenatural. Eu declaro, não tem mais esterilidade sobre essa casa, como eu declarei no primeiro dia da virada do ano, Pai. Não vai haver mais esterilidade. Toda maldição foi removida na cruz. Deus se fez maldição para que hoje nós possamos receber todas as bênçãos de Cristo, e tem a ver com Cristo, Pai. Eu declaro agora olhos espirituais sendo iluminados para ver de Cristo, para ver a glória dele, para ver aquilo que o Senhor tem para nos mostrar. Eu declaro uma revelação maior da casa, uma revelação maior do propósito, do chamado. Eu declaro uma revelação maior para viver intensamente esse ano de 2026. Eu declaro que não vai ter escassez esse ano de 2026, vai ter abundância, porque nós confiamos no Abba Pai. Abba Pai, nós não somos de uma mentalidade, não, Pai querido, escravo. Nós somos filhos, e o filho come o pão inteiro, o filho come na mesa, o filho senta e come dos manjares do rei, porque nós somos como Cristo é, como Cristo é, como Cristo é. Nós somos desse mundo e governaremos e avançaremos. Pai, eu declaro fronteiras se alargando, eu declaro igrejas sendo plantadas, eu declaro células sendo multiplicadas, eu declaro filhos, porque isso está no coração de Deus, filhos para essa casa. Esse ano será o ano que nós vamos viver a maior crescimento, não é só em números, mas é da glória, da presença, da manifestação de poder, de milagre. Nós viveremos, ó Pai, e eu quero declarar nesse primeiro domingo, nenhum domingo vai ser comparecido com o outro. O nível de glória começa a aumentar sobre essa casa, o nível da presença começa a aumentar. Deus atrai os filhos dessa casa, atrai as pessoas que vão ser salvas. O Senhor vai dar um crescimento, o Senhor fará, porque os nossos olhos estão no Senhor, Pai. Os nossos olhos estão no Senhor. Os campos estão brancos e nós estamos aqui, Pai, para avançar, Pai. Toda distração sai do nosso meio, Pai. Nosso coração se alinha à prioridade do Senhor, e nós entramos, tomar posse, Pai. Nós decidimos pisar, Pai. Nós decidimos entrar nesse mar. No Jordão se abre. Eu declaro: o Jordão se abre agora. O Jordão se abre para a conquista agora. É uma conquista, Pai, onde nós vamos, Pai, de um lugar de vitória, estabelecer o Teu governo e o Teu domínio sobre a terra, em nome de Jesus.